Opa, então vamos lá, né, pessoal? Nesse vídeo aqui, né, eu vou demonstrar basicamente como funciona o Automate relacionado ao Speech Recognition, né? Recognition. Meu inglês não é muito bom, né, mas vamos nessa. Ou seja, basicamente iremos trabalhar com reconhecimento de voz dentro do Automate. Aqui, ó, eu criei um flow, beleza? Chamado reconhecimento de voz. E dentro dele, né, eu já desenvolvi um fluxo, veja bem, com flow begin, com reconhecimento de voz e alguns outros blocos de ação que veremos, né, no decorrer do vídeo. Onde nos possibilita, né, a pesquisa de uma determinada banda, beleza? E utilizar o Deezer para que ele toque alguma música automaticamente de uma determinada banda através do reconhecimento de voz. Então, no nosso caso aqui, ó, por exemplo, eu irei dar um start, né, no flow. Tocar uma música do Daft Punk. Então, veja que ele automaticamente selecionou uma música, né, do Daft Punk e iniciou essa música. E isso funciona para qualquer outro tipo de banda, desde que se encaixe na frase tocar uma música do, beleza? Então, vamos para um outro exemplo. Tocar uma música do S3RL. Então, vejam bem, né, que funciona tranquilamente desde que você utilize exatamente essa frase. E como isso foi desenvolvido, né, através do Automate? Vamos esmiuçar aqui, né, esse flow. Então, basicamente, ele possui um flow begin, né, básico. E aqui nós temos o nosso sistema de reconhecimento de voz que o Automate utiliza. Nós temos as opções aqui, né, do tipo de linguagem que podem ser processadas dentro do Automate. Nós temos o modelo de linguagem que vai ser adotado, né, por você aí durante o seu desenvolvimento. No caso aqui ele possibilita duas opções, né, que é o freeform, basicamente é a forma literal de se pronunciar as palavras, então exatamente o que você falar é exatamente o que ele irá corresponder, né, no maior nível. E o Web Search ele vai utilizar, né, justamente uma API web para poder verificar termos e criar frases baseadas no que você falou. Ou seja, ele irá gerar modelos aproximados baseados em termos compartilhados na internet. Eu particularmente prefiro muito mais o Freeform, justo porque ele vai representar exatamente no maior nível o que foi dito, né, pelo usuário. Então, no nosso caso aqui, utilizei o Freeform. Nós temos aqui a opção de Maximum Silence, né? Ou seja, o tempo máximo em que o microfone ficará em silêncio até ele terminar o evento. Nessa próxima opção aqui, a Offline, né? Onde tem um Prevent Network Requests. Basicamente, se você quiser que o seu flow não utilize a rede de internet para processar as informações, você deve marcar ele aqui para prevenir a utilização da internet para fazer os processamentos, beleza? Eu particularmente não vejo vantagem nenhuma em utilizar somente aquilo que está armazenado e reconhecível pelo seu celular, até porque esse sistema ele utiliza, né, o próprio Google Now para processar as mensagens, para processar os áudios que você informa. E aqui no final nós temos as nossas saídas, beleza, pessoal? Onde a primeira opção, né, já Array of Spokens, nos possibilita ter acesso a todas as frases que o Automate processou. Porque quando você pronuncia uma frase para ele, né,
ele entende, quando você está utilizando o freeform, ele entende em 3 níveis, beleza? Onde ele categoriza como o nível 1, que é o modelo mais aproximado de mensagem, beleza? O nível 2, perdão, o nível 0, né, que é o modelo intermediário, e o nível -1, que é o modelo de mais baixo nível, ok? Todas essas informações, todos esses níveis de frases podem ser obtidos, né, através desse segundo parâmetro aqui, ó, de saída de variável, que é a confidência de score. Vamos ver aqui, ó. Vou criar aqui um modelo qualquer, justamente para demonstrar isso para vocês. Ela já tem até aqui, né, o exemplo. Então vamos vir aqui, ó, tem saída textos, beleza? E aqui eu vou colocar textos score. Beleza, vamos adicionar aqui um toast. Mais um toast, né, pois já tem um ali em cima. Vamos vincular. Aqui eu vou marcar o fx, né, para que ele monte o sistema como apresentação de variável. Aqui no primeiro toast eu já estou imprimindo, né, o valor de textos, que é justamente o primeiro array. E vamos startar aqui. Teste de reconhecimento de voz. Então vejam que ele encontrou 2 frases e a primeira tem o maior nível de pontuação. Então, como eu falei, ele pode processar até 3 frases. No nosso caso, ele reconheceu apenas 2 níveis, pois apenas dos 2 níveis foi o suficiente para ele. Testando novamente o reconhecimento de voz. Veja que agora ele reconheceu até 5 vezes. Então, provavelmente nessa nova versão já está processando mais frases. Mas, como vocês podem ver, se vocês quiserem, vocês podem até pausar o vídeo e voltar. Vocês vão ver que a primeira frase, beleza? O primeiro elemento é o que possui a maior assertividade relacionado àquilo que foi dito pelo usuário. Então, vamos voltar aqui para o nosso reconhecimento de voz, né? Com o Deezer. Nosso segundo bloco aqui é um variable set, onde eu utilizo para processar, para armazenar informações dentro de variáveis, beleza? O conceito de variáveis eu não irei explicar nesse vídeo, até porque ficaria muito extenso. Vocês podem estar consultando lá o meu blog para pegar os links de referência. Então aqui no nosso caso, eu criei uma variável chamada texto base, buscando exatamente o primeiro elemento, ok, do texto que foi processado, e em seguida transformando ele em todas as letras em minúsculo. Se vocês perceberam nas frases em que foram ditas, né, aí nos exemplos, o Automate ele chega até mesmo a pontuar as frases e até mesmo colocar elas com letras maiúsculas e minúsculas. Após ter feito isso, né, colocado todas elas como minúscula, novamente utilizamos o variable set, né, para recuperar a quantidade de caracteres que possuem nessa frase, beleza? No Automate é possível fazer isso utilizando o parâmetro aqui de cerquilha, beleza? Jogo da velha, o hashtag, né, hoje em dia. Uma vez com variable set aqui construído, né, com o tamanho dos textos e tudo mais, nós novamente iremos agora utilizar um bloco chamado expression true, beleza? Para que serve esse expression true? Ele serve para que eu possa verificar se aquilo que foi dito, entendeu? No nosso caso aqui, né? Se aquilo que foi dito era o que nós realmente esperávamos, ou seja, é um bloco que continua a execução dos próximos blocos caso uma determinada condição seja atendida como verdadeira. Então, nesse caso, eu estou verificando se dentro da variável texto base, ou seja, a frase inicial lá que foi dita pelo usuário, contém, beleza?
o seguinte trecho, né? Tocar uma música do. Então, caso dentro do texto base contenha essa frase, tocar uma música do, beleza? Ele irá continuar o flow, né? Continuar a execução do flow. Caso contrário, ele acaba não fazendo nada. Então, se nós viermos aqui, ó, e pronunciar qualquer frase que não seja tocar uma música do XPTO, veja o que acontece. Tocar uma música da banda XPTO. Veja que o reconhecimento simplesmente parou, pois o expression true, aqui no caso, ele não retornou algo verdadeiro. Então, nós poderíamos até fazer o seguinte, ó, toast. Caso a condição não seja atendida, iríamos exibir a seguinte mensagem. A frase dita não corresponde ao esperado. Claro que você pode colocar qualquer outro tipo de frase. Então vamos lá. Tocar uma música da banda XPTO. A frase dita não corresponde ao esperado. Beleza? Então, significa que para que ele pudesse continuar com o flow, eu deveria dizer uma frase que iniciasse com tocar uma música do, e aí sim eu dizer qual seria a banda, né? No caso a banda ou a música que eu esperaria que fosse tocada. Uma vez em que nós atendemos essa condição, utilizaríamos novamente o set variable, beleza? Variable set, criando agora uma variável chamada texto saída. E nessa variável texto saída nós iremos armazenar justamente todas as palavras, beleza? Que viessem após a frase tocar uma música do. Ou seja, para isso nós utilizamos aí uma função chamada substr. Essa função, ela aplica, beleza? Um corte na frase a partir da posição em que eu informar no segundo parâmetro dela. Então, nesse caso aqui, ó, o número 20, ele está representando justamente a posição em que a frase tocar uma música do termina. Então, um exemplo disso é, vamos abrir aqui por exemplo, Samsung Notes. Vamos escrever aqui, tocar uma música do Daft Punk. Significa que a posição 20 é exatamente essa daqui. Pois se nós contarmos dessa posição em que está o cursor agora até a letra T do tocar, nós veremos que tem exatamente 20 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres. Beleza? Então, a partir do momento em que eu aplicar a função substr, ele irá remover todo esse texto e permanecerá somente aquilo que ficasse após a palavra do. Então, se fosse do Daft Punk ou do S3RL, ficaria somente o S3RL. Beleza, pessoal? Então, com isso, vamos voltar lá para o Automate. Uma vez entendida a utilização do substr, podemos passar para o próximo, que é o HTTP Request. Nós iremos utilizar, né, uma API que o Deezer nos disponibiliza para que nós possamos, né, fazer uma pesquisa dentro da base de dados do Deezer. Com isso, é possível, né, que o Deezer me retorne a informação de todas as músicas que ele encontrou, beleza? Com o termo que nós repassamos para ele. Nesse caso aqui, ó, o texto saída é justamente o restante da frase que sobrou após o tocar uma música do.
beleza? Então, uma vez com o resultado que o Deezer nos fornece, e aí isso veria uma explicação mais detalhada de como funciona esse resultado, eu poderia repassar para vocês em um post futuro. Nós podemos, né, trabalhar com todas essas informações. Nesse caso, nós podemos marcar aqui o request method como get, request content type como JSON, que eu também não irei explicar nesse vídeo, porque senão ficaria muito extenso. E duas opções muito importantes que precisam serem marcadas aqui, que é a save to variable as text e o retorno, né, do nosso conteúdo. Então, através desses três primeiros parâmetros, nós efetuamos a requisição para os servidores do Deezer, solicitando, né, a pesquisa. E os dois últimos parâmetros aqui, este e esse, serve para que nós podemos armazenar em memória, ok? Armazenarmos na variável o conteúdo que nos foi fornecido pelo Deezer. Então, uma vez feita essa requisição para o Deezer, podemos adicionar dentro de um variable set, beleza? O conteúdo data, beleza? Esse data não é uma data de calendário nem nada do gênero, é a data de dados, né, de conteúdo fornecido. Podemos armazenar dentro de uma variável que chamamos aqui de data Deezer, ok? O processamento da resposta que o Deezer nos deu, ok? Então, o JSON decode serve para que possamos transformar toda a informação do JSON que o Deezer nos devolveu, okay, em um tipo de objeto, um tipo de valor que o Automate reconhece. E uma vez que o Automate reconhece essas informações, esses valores, podemos armazenar ele dentro de uma variável, que no caso chamamos de data Deezer. Uma vez com as informações em mãos, esse objeto JSON que o Deezer nos disponibiliza, ele vem com diversas informações. E uma dessas informações é a informação de link, que é justamente o link, né, que dá acesso a uma determinada música. Então, no post, por exemplo, eu coloquei um link de uma playlist do Deezer, onde ela tem, né, todos aqueles parâmetros, todas aquelas informações de um link normal, que é um http, // o nome do site, / o identificador da playlist ou da música no caso. E nós podemos recuperar essa informação, né, exatamente dessa maneira aqui, ó. Eu utilizei a função random aqui justamente para que ele pudesse, né, baseado na quantidade de termos, lembrando aqui, ó, que o jogo da velha me retorna a quantidade, né, de um determinado tipo de elemento no Automate. Então, baseado na quantidade de informações de músicas que ele me entregou, me devolva um número aleatório. Uma vez que eu esteja em mãos com esse número aleatório, eu quero que ele vá acesse, né, as informações que o Deezer me disponibilizou e recupere o link dessa música em questão. Isso aqui envolve, né, pessoal, um pouco de programação. Então, aqui no canal eu tenho diversos vídeos, né, onde tanto no canal quanto no blog, eu tenho diversos vídeos e posts explicando como trabalhar com programação, como virar um desenvolvedor. Então, eu não irei estender mais esse assunto aqui. Esse vídeo ele é apenas um complemento, né, do post. Você pode encontrar lá no blog pectudo.com. Então, uma vez com o link em mãos, nós iremos concatenar, né? Então, nós iremos juntar, beleza? O resultado do link que ele encontrou com esse parâmetro web aqui, ó, chamado autoplay igual a true. Com isso, nós teremos aí uma variável com o valor do link mais o parâmetro autoplay igual a true, que nós iremos armazenar dentro da variável chamada URL Deezer. E, finalmente, uma vez em que todo esse processamento ocorreu, nós podemos finalmente
solicitar que o Deezer execute, beleza? O link que nós acabamos de montar. Então, aqui, ó, em Pick Activity, nós podemos simplesmente selecionar o Deezer. Então, está aqui, beleza? Nós iremos escolher o Launcher Active e o Data URI. Uma vez selecionada a Activity, né, Launcher, com Data URI, podemos salvar e finalizamos o nosso fluxo aqui no Automate para reconhecimento de voz. No caso, podemos salvar, né? Já está aqui o reconhecimento de voz. Vamos lá na tela inicial do nosso celular, né? Vamos clicar e segurar aqui em cima do Automate. Nós podemos vir em Widget, Flow, Shortcut e selecionar aqui o reconhecimento de voz. Vamos colocar aqui, ó, esse íconezinho aqui. Beleza. Nós temos aqui agora o nosso sistema de reconhecimento de voz para tocar músicas no Deezer. Então eu posso vir aqui, ó, tocar uma música do Bruno Mars. Então, vamos lá. Está aí o nosso sistema de reconhecimento de voz processado utilizando o Flow do Automate.